Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal. Nós vamos hoje tratar a respeito de um julgado publicado no último informativo do STJ, informativo número 626 de 2018, e foi julgado pela Corte Especial do STJ. Bom, passando para vocês aí os nossos endereços do canal, tanto do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, nosso blog, nosso endereço na academia.edu e o e-mail para quem quiser um contato mais direto, mais próximo. Bom, como eu disse, o julgado foi publicado no informativo 626 de 2018. É um julgado da Corte Especial do STJ. Ele trata da sentença estrangeira, homologação de sentença estrangeira contestada 14.812. Relator ministra Nancy Andrighi. Homologação de sentença estrangeira, requisitos materiais, novo regramento pelo CPC de 2015, aplicação apenas supletiva do regimento interno do STJ, eficácia da decisão no país de origem, necessidade. Com a entrada em vigor do CPC 2015, tornou-se necessário que a sentença estrangeira esteja eficaz no país de origem para a sua homologação no Brasil. E aí vem o resumo que foi editado pelo STJ. Nós falaremos sobre esses pontos adiante. Então vamos lá ao terceiro tópico, anotando o julgado. Vamos entender o julgado. E nesse tópico nós vamos ver como é que ficou a ementa, e eu vou fazer uma análise com os senhores do inteiro teor. Quanto à ementa, tá lá, civil, processual civil. Homologação de sentença estrangeira contestada. Guarda e visita de menores. Novo regramento da ação de homologação de sentença estrangeira pelo CPC de 2015. Aplicação apenas supletiva do regimento interno do STJ. Incidência imediata da nova lei aos processos pendentes, sobretudo quanto aos requisitos materiais de homologação. Aplicação dos artigos 14 e 1046 do CPC de 2015. Necessidade de trânsito em julgado na origem, requisito inexistente no CPC de 2015. Necessidade de que a decisão apenas seja eficaz em seu país. Existência de decisão provisória no país de origem suspendendo a produção de efeitos da sentença que se pretende homologar. Decisão inexequível e não homologável no Brasil. Ponto 1. O propósito da presente ação é obter a homologação de sentença proferida pelo Poder Judiciário da Bulgária, que disciplinou questões relacionadas à guarda e à visitação de menores. Ponto 2. Com a entrada em vigor do CPC de 2015, os requisitos indispensáveis à homologação da sentença estrangeira passaram a contar com disciplina legal, de modo que o regimento interno dessa Corte deverá ser aplicado em caráter supletivo e naquilo que for compatível com a disciplina contida na legislação federal. Item 3. O artigo 963, inciso 3º do CPC de 2015, não mais exige que a decisão judicial que se pretende homologar tenha transitado em julgado, mas, ao revés, que somente seja ela eficaz em seu país de origem, tendo sido tacitamente revogado o artigo 216-D, inciso 3º, do Regimento Interno do STJ. Item 4. Aplica-se o CPC de 2015, especialmente no que tange aos requisitos materiais de homologação de sentença estrangeira, às ações ainda pendentes ao tempo de sua entrada em vigor, mesmo que tenham sido elas ajuizadas na vigência da legislação revogada. Item 5º. É eficaz em seu país de origem a decisão que nele possa ser executada, ainda que provisoriamente, de modo que, havendo pronunciamento judicial suspendendo a produção de efeitos da sentença que se pretende homologar no Brasil, mesmo que em caráter liminar, a homologação não pode ser realizada. Então, item 6, pedido de homologação de sentença estrangeira julgado improcedente. Agora vamos à análise do inteiro teor. Qual é o substrato fático? Item 1. Houve a guarda e visitação de menores regulamentado por decisão transitada em julgado na 2ª Vara de Apelação Civil do Fórum Civil de Sofia, que é a capital da Bulgária. Todos os envolvidos são cidadãos búlgaros.
tanto os menores quanto os genitores. Só que um dos genitores, por óbvio, tem residência no momento no Brasil. Item 2. Pretensão de homologação do julgado perante o Poder Judiciário brasileiro, para que aqui se produzam os efeitos da decisão havida lá no Fórum Civil de Sofia, da Bulgária. Item 3. Depois do envio, depois dessa decisão inicial do Fórum de Sofia e depois do pedido de homologação aqui no Brasil, nós tivemos a superveniência de uma decisão provisória proferida pelo Poder Judiciário búlgaro, agora o Tribunal Regional, aí eu não sei pronunciar, Kostimbrod, que suspendeu os efeitos da decisão de guarda e visitação, aquela decisão primeva, decisão inicial lá de Sofia, com base na plausibilidade das alegações de prática de atos de alienação parental e de injustificáveis modificações de endereço residencial e de domicílio profissional da requerente, que dificultariam a convivência entre o requerido e os menores. O requerido é quem está no Brasil. A requerente é a genitora que está na Bulgária. E aí, quando veio o pedido de homologação, quando veio a carta rogatória da primeira decisão aqui para o Brasil, o cidadão búlgaro que está domiciliado, residente no Brasil nesse momento, ele contestou e requereu uma medida provisória, uma tutela provisória, alegando, portanto, essa constante troca do endereço residencial e a prática de alienação parental da genitora que está lá. E com base nestas alegações, o Tribunal Regional de Kostimbrod, ele concedeu uma tutela provisória suspendendo, portanto, aquela decisão inicial que regulamentava a guarda e visitação. Bom, esses são os dados fáticos importantes. Quanto à homologação de sentença estrangeira, os principais dados. Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, o procedimento da homologação de sentença estrangeira deixou de ser de competência do STF e passou a ser do STJ. Então, inicialmente, a Constituição atribuía como uma das causas de competência originária ao STF o procedimento da HSE, a homologação de sentença estrangeira. Foi a Emenda Constitucional 45 de 2004, muito orientada pela sobrecarga de trabalho do STF, que retirou esse procedimento do STF e concedeu ao STJ. Bom, até o advento do CPC de 2015, o procedimento se extraía do regimento interno do STJ, artigos 216A a 216N do regimento interno do STJ. O próprio CPC de 73 fazia remissão expressa ao regimento interno do STJ. Inicialmente do STF, claro, depois ao STJ. O CPC de 2015 passou a disciplinar o procedimento entre os artigos 960 e 965. Então, com a superveniência do CPC de 2015, você não mais aplica o regimento interno do STJ, pelo menos em caráter originário. Pode ser o caso de aplicar o regimento interno do STJ de modo supletivo, desde que não contrarie norma expressa do CPC de 2015, nem mesmo uma norma que possa ser implicitamente extraída. Bom, dessa forma, a partir da superveniência do CPC de 2015, somente será aplicado o regimento interno do STJ supletivamente. O artigo 216D do regimento interno do STJ exigia o trânsito em julgado como requisito da homologação. Mas, atualmente, os requisitos constam do artigo 963 do CPC, que não faz menção ao trânsito em julgado, mas que a decisão seja eficaz, possa produzir efeitos no país de origem. E aí, temos que analisar também a aplicação imediata do CPC. Bom, olha lá, requisitos para a homologação de sentença estrangeira. Como era antes? Artigo 216D do regimento interno do STJ. A decisão estrangeira deverá: 1. Ter sido proferida por autoridade competente no país de origem. 2. Conter elementos que comprovem terem sido as partes regularmente citadas. 3. Ter transitado em julgado, que é o que nos interessa. Então, o regimento interno do STJ exigiu o trânsito em julgado. Artigo 963 do CPC. Constituem requisitos indispensáveis
a homologação da decisão. E aí o que nos interessa é também o item 3, o inciso 3º. Ser eficaz no país em que foi proferida. Então não se exige mais o trânsito em julgado, mas que a decisão que se pretende homologação entre nós produza efeito jurídico válido e seja eficaz no país de origem, o que não é o caso do caso sobre análise. Quando do julgamento da homologação de sentença estrangeira aqui no Brasil, já tinha sido proferida aquela segunda decisão lá na Bulgária que suspendia os efeitos da primeira decisão. Então, olha lá, norma a ser aplicada. Artigo 14 do CPC. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. E isso não acontece no caso concreto. Essa parte final é que trata da teoria do isolamento do ato. E isso não acontece. Então, no caso concreto, a gente aplica a parte inicial. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. Bom, qual foi o resultado do julgamento, portanto? O pedido de homologação de sentença estrangeira foi julgado improcedente, tendo em vista que a decisão objeto da homologação encontrava-se com seus efeitos suspensos por força de decisão provisória proferida pelo Poder Judiciário, de onde proveio a decisão de regulamentação de guarda e visitação, Poder Judiciário da Bulgária. Assim, não podendo a decisão de regulamentação de guarda e visitação produzir efeitos jurídicos válidos na Bulgária, não pode ela vir a produzir efeitos aqui no Brasil. Oportunidade, portanto, em que se deu o julgamento pela unanimidade da Corte Especial do STJ de improcedência da homologação de sentença estrangeira. Bom, senhores, então, para concluir, deixar para os senhores aí os nossas saudações. Espero que tenham gostado e continuamos aqui disponível para o que for necessário. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.